Olá, meu nome é Jennifer, eu sou nutricionista da Maternidade Santa Luísa e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com você sobre alimentação no puerpério. Então, para a gente começar esse assunto que é bem amplo, vamos contextualizar um pouquinho. Então, o que é o puerpério? Que período é esse? Então, tem todo o período da gestação, chega um momento tão esperado que é quando a mãe ganha o bebê, então tem o seu parto. E nesses de 6 a 8 semanas após esse nascimento, então a gente denomina como esse período de puerpério. Como a gente tem todas as orientações referentes à alimentação no período da gestação, nós temos alguns cuidados especiais também que nós tomamos nesse período, que também é importante. Então, um questionamento muito comum, O que eu posso comer nesse período? O que tem de diferente de antes, do momento enquanto eu estava gestante? Uma das classes de alimentos que nós evitamos nesse período são aqueles alimentos que eles provocam maior distensão abdominal. O que acontece? Ela passa por um evento e isso acaba contribuindo que ela tenha um acúmulo de gases. Então, para esse período específico, dessa fase do puerpério, qual é a orientação? Que alguns alimentos, como por exemplo brócolis, couve-flor, repolho, alimentos gaseificados, o feijão, alimentos que aumentem essa questão de acúmulo de gases, eles sejam evitados. Então, para a mulher que fez parto cesárea, até que ela retire os pontos, e para a mulher que fez o parto normal, até que ela consiga evacuar pela primeira vez. Então, o que ela deve comer nessa fase? Ela vai dar preferência para uma alimentação mais saudável, de uma maneira geral. Então, vai procurar comer todos os grupos alimentares, mais frutas, mais legumes, verduras, vai dar preferência para os alimentos integrais, as carnes mais magras, procurar uma dieta equilibrada, sem fazer nenhum tipo de restrição também, porque esse momento não é adequado para isso. Então, vai ter uma dieta bem diversificada. Falar um pouquinho em relação aos mitos, então, que são muito comuns. A gente sempre tem, aquela tia, aquela avó, aquele parente, enfim, que sempre tem ali uma orientação, que sempre tem um ponto de vista, alguma coisa que tem de família, E muitas coisas são mitos, poucas coisas, que se comenta de antigamente são de fato verificados com comprovação científica de que de fato acontecem, Então, qual a orientação? Nesse primeiro momento, a mulher ela vai continuar consumindo todos os alimentos que ela consumia durante a gestação. Não tem por que fazer nenhum tipo de exclusão específica nesse momento. E vai acompanhando como o bebê fica. Se ela começou a suspeitar que algum alimento possa estar causando a cólica do bebê, ela vai fazer um teste de exclusão de 7 dias que a gente chama. Como é que funciona esse teste? Você vai identificar qual alimento que está sendo suspeito, vai ficar sem consumir esse alimento por 7 dias, acompanha como o bebê fica, depois volta a comer aquele alimento e faz uma comparação. Como o bebê ficou, como ele reagiu, como ele se comportou durante esse período de exclusão e como ele se comportou depois que a mãe voltou a comer esse alimento. É importante lembrar que sempre temos que fazer esse teste com um alimento de cada vez, Até para que você consiga identificar qual é o alimento, e se ele realmente está causando algum problema ou não, Com relação à cólica do bebê, ele é um processo fisiológico, então não tem tanto essa relação com a alimentação da mãe. Então é por isso que a gente sempre orienta, mantenha a dieta que era habitual durante a gestação, começou a suspeitar que algum alimento possa estar causando a cólica ou algum sintoma no bebê, vai fazer esse teste de exclusão. Exclui, observa, volta a consumir e faz a comparação. Se realmente percebeu que o bebê ficou mais tranquilo, se ele teve alguma melhora durante esse período de exclusão, segue de fato excluindo. Percebeu que não deu alteração nenhuma, o bebê continuou se comportando da mesma forma, com os mesmos sintomas, segue consumindo porque a questão é que ele não era o alimento. Então, só reforçando que a questão da cólica do bebê é um processo fisiológico, é mais uma questão da maturação do próprio organismo dele, Vamos pensar dessa forma, o bebê ele está todo formado, Ele nasceu, ele está pronto. Mas, por exemplo, o trato digestório dele nunca foi utilizado, ele nunca teve que se alimentar. Então é todo um processo de aprendizado, de maturação, e esse processo leva tempo. Por isso que a gente coloca que a questão da cólica é muito mais um processo fisiológico do que tem relação com a alimentação da mãe. Por isso é importante sempre seguir a rotina e, na dúvida, fazer o teste de exclusão. E a alimentação e a produção do leite humano, como fica essa relação, Será que tem alguns alimentos que consumidos, eles aumentem essa produção? Será que alguns alimentos, eles vão diminuir a produção de leite? Como funciona essa relação dos alimentos com a produção? Com relação a isso, a gente também tem a questão dos mitos, Então, a questão da cerveja preta, a questão da canjica, de tomar o leite,
né? Que são mitos, são bem difundidos e de fato, se você fizer na prática, ele vai dar um aumento nessa produção. Mas o que será que eles têm de especial, né? Qual é a composição deles que faça com que eles sejam alimentos diferenciados e façam com que eles aumentem a produção de leite? Na verdade, a resposta é muito simples. São líquidos, né? O nosso leite, o leite materno, ele é formado basicamente por líquido, né? Então, ele precisa que a gente tenha um consumo adequado de líquidos para que tenha a produção do leite. Então, na verdade, o que acontece? Não existe nenhum alimento específico que aumente a produção de leite. O que existe é um consumo hídrico adequado para você ter o ingrediente principal para o seu organismo ter a condição de produzir este alimento que é tão importante. Na verdade, a bebida alcoólica ela é o único alimento proibido, né, durante a gestação, nessa fase de puerpério e durante todo o período de amamentação também, porque o álcool ele é tóxico, né, para o organismo do bebê, então ele não é indicado. Então, com relação à produção de leite e os alimentos, o que vai de fato fazer a grande diferença é um consumo de líquidos adequado. A indicação é de 5 litros de líquidos até o 15º dia de pós-parto, é isso mesmo, são 5 litros, é bastante. E a partir do 15º dia, 3 litros de água. Além da questão da alimentação, a gente tem outros fatores que interferem também na produção de leite. Então, a própria questão emocional, né? Então, é muito importante que a mãe ela esteja tranquila, o ambiente seja tranquilo, que ela tenha uma rotina, né, de ordenha. Tudo isso vocês vão saber mais quando for falado sobre a parte de amamentação. Só tô dando uma pincelada para vocês terem uma noção do que ainda vem por aí. E colocando que a parte da alimentação não é o único fator que vai determinar a questão da produção de leite, né? Tem também a questão da própria fisiologia da mulher, a questão das glândulas e mais uma série de detalhes aí que fazem toda a diferença na hora da produção. Com relação aos alimentos que eu devo evitar consumir, já durante o período da gestação, a cafeína é os alimentos com cafeína são alimentos que eles devem ficar ali num controle de consumo moderado, né? O que acontece? A cafeína é um estimulante, ela vai passar pelo leite para o bebê, vai deixar o bebê agitado, isso vai fazer com que ele às vezes acabe chorando mais, ficando mais irritado. Então, esse alimento a gente controla o consumo para 2 porções por dia em quantidades moderadas. Lembrando que não é só o café que tem a cafeína, então todos os alimentos que tem chocolate, refrigerante de cola e guaraná, o chimarrão e todos os chás derivados da Camellia sinensis, que é o chá verde, chá preto, chá branco, a erva mate também tem, né, como eu falei do próprio chimarrão e o próprio chá mate também. Então esses alimentos eles podem ser consumidos dentro de 2 porções por dia em quantidades moderadas. O que seria uma porção moderada? Para café, 1 xícara de 50 ml, aquela xícara pequena de cafezinho, é uma porção. Chocolate, 10 gramas, 2 quadradinhos é o equivalente a uma porção. Então, tem que haver esse cuidado, esse controle. Se for consumido dentro dessas quantidades indicadas, não vai trazer nenhum prejuízo para o bebê. Então, trazendo um pouquinho ainda da questão da bebida alcoólica, né? Como eu comentei anteriormente, ela não é indicada. Após o 6º mês do bebê, tem uma quantidade e uma forma que se pode fazer um consumo dentro de uma quantidade pré-determinada. Mas isso vocês também vão ver quando tiver o vídeo falando a respeito da parte da amamentação. Falando um pouquinho então sobre o leite materno, é importante ressaltar que ele é um alimento perfeito para o bebê, ele é um alimento dinâmico, ele é o único alimento que ele vai mudando a composição química dele conforme o tempo vai passando e conforme o período em que o bebê nasceu. Então, ele é super completo, ele tem tudo o que o bebê precisa e o leite materno, ele é diferente da mãe que teve o bebê no tempo certinho e do bebê que nasceu antes do tempo. Todas essas fases do leite materno e toda a evolução e toda a composição, nós vamos abordar no curso de gestantes, então não percam!